PET Inglês, volume 4, 2021, semana 6, primeiro ano. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês na correção. Correção de atividades, primeiro ano inglês, semana 6, páginas 218 a 222 do PET. Leia o texto África, anos modernos e responda às questões. Letra A. O que aconteceu com o comércio do ouro africano em 1550? O comércio de ouro africano foi substituído em 1550 pelo comércio de escravos. Letra B. Quando e onde foi registrada a primeira insurreição de escravos? Existe outra insurreição de escravos apresentados nesse texto? Em caso afirmativo, onde eles aconteceram? A primeira insurreição de escravos foi registrada em Nicarágua, em 1550. E sim, houveram outras, como por exemplo no Peru, em 1550 e na Venezuela, em 1552. Letra C. Como começou a acontecer a emancipação do México? O que diz o estudioso Bartolomé de Albatroz sobre o tráfico de escravos? Então, começou com Gaspar Yanga, que liderou o primeiro levante de escravos do México colonial e estabeleceu um dos primeiros assentamentos negros do Mundo Novo. Só antes de terminarmos a resposta e falar sobre o Albornoz, eu quero que vocês me ajudem. Já inscreva-se aqui no canal, ative aí as notificações para saber todos os vídeos que saem aqui diariamente e dê aquele like. Albornoz escreveu contra a escravidão e a vida de escravos. Letra D. Qual foi a posição do Brasil nesse cenário durante aquele tempo? O que estava acontecendo no Brasil na época? Então, no Brasil, 5 anos atrás, colonos portugueses, inclusive africanos escravos, encontravam-se no Rio de Janeiro. Naqueles anos estava acontecendo a conquista colonial. Os anos de 1500 é a época que o Brasil está sendo colonizado. Letra E. De acordo com a tabela, como os países africanos reagiram quando Portugal tentou instalar-se em suas terras? Os africanos reagiram contra a colonização, lutando e também derrotando algumas forças portuguesas. Número 2. Ao longo da história, existiu uma sistematização do comércio de escravos, de modo que todos os reinos sempre tomassem escravos do mesmo local? Explique apresentando dados à sua resposta. Então, a resposta é não. Já vimos diferentes tipos de comércio de escravos em diferentes rotas em diferentes momentos da história. Um exemplo era os eslavos, que eram capturados e vendidos no movimento dos alemães para o leste em 1950, que é o texto que nós vimos na semana passada. 3. Reflita sobre as razões por trás da busca por incorporação de novas terras, como também sobre a motivação subjacente à coisificação do ser humano ao torná-lo um escravo. Agora responda: qual é a relação da expansão marítima europeia com a diminuição do comércio do ouro na África e o aumento do tráfico humano? Entre os séculos 16 e 19, o principal produto de venda nas Américas era o tráfico negreiro, pois os escravos eram mão de obra barata para trabalhar na agricultura e também na mineração de ouro, aqui em Minas Gerais. 4. Leia o texto sobre os festivais da colheita em países africanos no PET e responda. Letra A. O que são festivais da colheita e por que as pessoas comemoram isso? Esses festivais de colheita são festivais de inhame e outros tipos de comida que vêm da terra, que garantem a alimentação de muitas populações. Aqui no Brasil, nós também temos diversos festivais comemorando os alimentos. Letra B. Quais exemplos o texto menciona? Então, o texto cita alguns exemplos, como os festivais que acontecem em épocas de colheitas, que são os motivos de comemoração em vários países do oeste do continente africano. Letra C. Escolha um dos festivais de colheita do texto e explique o que são para um amigo. Depois ilustre a celebração com desenho ou imagem em seu caderno.
Eu trouxe aqui o desenho da imagem. Eu trouxe aqui a imagem do Festival do Inhame, que vocês podem ver aqui embaixo. É só vocês desenharem algo semelhante. Os festivais relacionam-se com a colheita e a estação das chuvas, com a fertilidade que as terras fornecem. Na hora de colher esses alimentos, eles comemoram. Letra D. Se você fosse em um desses festivais, quais seriam os motivos da sua gratidão? Escreva abaixo. I'm thankful for. Eu sou grata por minha vida, minha família e minha saúde. Vocês podem modificar de acordo com aquilo que vocês quiserem agradecer. Ok? Obrigado por terem ficado até o final de mais uma correção. Espero ter ajudado vocês como sempre. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!